Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e a pedido do nosso nobre amigo Rodrigo, faço esse vídeo aqui para falar para vocês a respeito dos treinamentos dos guerreiros ao longo da Idade Média. Afinal, essa é a curiosidade do nosso nobre amigo Rodrigo, que perguntou para mim durante o vídeo o drawback, a espada nas costas. Uma curiosidade para vocês, esses vídeos de combate e equipamento estão saindo com um tempo de espera menor entre a produção e a publicação deles. Não estranhem, ele já falou isso semana passada, está saindo nessa semana agora. Ou seja, uma semana de diferença só. Parece pouco, mas no geral é bem rápido aqui o padrão do canal, já que eu costumo trabalhar com uma programação maior. Mas dito isso, vamos interpretar melhor. Ele perguntou sobre o treinamento dos guerreiros na Idade Média. Só que, de certa forma, isso é uma pergunta meio vaga, porque o que você quer dizer com guerreiro ao longo da Idade Média? Sim, eu sei que na prática, guerreiro tem um significado só, aquele que vai à guerra. Porém, ao longo da Idade Média tivemos várias fases, e ao longo delas, aquele que era guerreiro poderia mudar. Então, por exemplo, vamos pensar no final da Idade Média, onde quem lutavam as guerras eram os nobres e os mercenários. Se pensarmos no começo da Idade Média, talvez a coisa seja um pouco diferente, porque já havia a guerra bárbara. Então, entre os povos bárbaros, alguns deles, como os vikings, por exemplo, não havia grande distinção entre nobreza e não nobreza. Então, se você fosse filho de um fazendeiro, mas decidisse virar viking, por exemplo, e praticar a pilhagem, o saque, você poderia. Não era o fato de você ser nascido de um fazendeiro que mudaria a sua história dentro da sociedade viking. Afinal, a sociedade viking, como eu já expliquei em outros vídeos, no passado era uma sociedade com grande mobilidade dentro dela. A pessoa poderia ascender como crescer dentro dela com muita facilidade. Então, de qual período estamos falando? Porque se estivermos falando do começo da Idade Média, do período bárbaro, aí talvez algumas coisas mudem bastante. Agora, se considerarmos somente o período final da Idade Média, aí eu diria que é até um problema mais fácil de responder. Embora quer queira ou quer não, treinamento de guerreiro é um assunto complexo. Então esse vídeo eu vou me dedicar especificamente ao treinamento de guerreiro do final da Idade Média. Vou fazer um segundo vídeo para falar mais sobre essa questão da guerra bárbara, coisa assim, porque eu acho que sim, é interessante, é importante trazer para vocês, mas acho que a maior parte das dúvidas vão corresponder à segunda metade da Idade Média e não da primeira. Então vamos lá. Basicamente, na segunda metade da Idade Média existiam dois tipos de guerreiros. Aqueles que tinham origem nobre e aqueles que tinham origem mercenária. Mercenários poderiam ser tanto nascidos nobres quanto nascidos plebeus. Porém, eles eram guerreiros profissionais. Os nobres também eram guerreiros profissionais. Porém, vamos diferenciar a coisa. O mercenário trabalhava por dinheiro, por valores, enquanto o nobre trabalhava para manter sua terra, para manter sua posição nobílica e coisa assim. Então ele não visava um lucro monetário com o seu ato de lutar. Embora tivesse também. Então basicamente temos esses dois tipos de guerreiros. E é importante compreender a diferença entre esses dois, porque sim, entre eles havia grande variação. Embora ambos vivessem exclusivamente em função da guerra. Primeiro aos nobres. Os nobres, como eu já falei em muitos vídeos aqui no canal, e provavelmente vou continuar falando em muitos outros mais pra frente, porque afinal tem que estar sempre renovando. Até porque sempre vai surgir assunto novo para falar sobre isso também, de certa forma. Então basicamente, o nobre ele só é nobre porque ele é guerreiro. E porque ele utiliza essa capacidade dele de ir à guerra para defender a terra que é dele. E assim, ele se garante como proprietário da terra. Esse é um conceito básico de nobreza. Um nobre que não faz isso não é um nobre. Ou pelo menos não era nos padrões medievais da coisa. Vamos dizer assim. E isso era válido até para os monarcas, para os reis, na época. Então, basicamente, o que podemos concluir é que sim, o nobre era uma pessoa, a família no geral nobre, era uma família completamente voltada para a guerra. Era uma coisa quase espartana, vamos dizer assim. No começo, enquanto eles ainda eram caçadores-coletores, eles provavelmente dividiriam seu tempo entre a arte de lutar e a arte de caçar. Que quer queira ou quer não, a caça também acaba servindo como treinamento de guerra. Quem já caçou vai entender isso. Você treina habilidades de acerto, você treina muita movimentação, você treina sua capacidade de matar alguma coisa, porque quer queira ou quer não, matar é uma coisa difícil. Uma pessoa comum que nunca matou nada na vida, ou nunca matou ninguém na vida, se visse num campo de batalha e tivesse a chance de matar o inimigo, teria uma grande chance de hesitar na hora de matar. Porque sim, matar é uma coisa que exige frieza e exige treinamento. Não é qualquer um que consegue. Então ele passava metade do tempo, o nobre primitivo assim, passava metade do tempo dele treinando as artes da guerra ou lutando guerras, e a outra metade caçando, para a sobrevivência. Com o passar do tempo e o estabelecimento dos camponeses em suas terras, ele pôde passar a se dedicar quase que 100% do tempo às artes militares. Lógico, eles nunca abandonaram a ideia de caça, quer queira ou quer não, serve como treinamento para a guerra. Porém é óbvio que é muito mais efetivo ficar treinando lutar ou treinando alguma outra coisa que permitisse a ele habilidades na guerra do que ficar caçando, se ele pudesse escolher entre as duas coisas.
Caçar um pouquinho é bom para manter algumas habilidades e testar elas, mas se ficar só caçando também vai perder algumas outras coisas. Então até por isso que mais tempo treinando ou praticando alguma coisa do que caçando em si. Então basicamente o que podemos dizer é que os nobres desde criança, desde pequenininhos já treinavam como escudeiros, como pajens, aprendiam o básico da luta e de outros conceitos relacionados à guerra. À medida que iam crescendo, evoluindo, iam treinando mais e mais, iam treinando a arte de lutar montado para virar cavaleiro, iam treinando formações militares, iam treinando movimentação física com a armadura para aguentar o peso dela e com as armas. E iam treinando algumas outras coisas, como um pensamento estratégico, uma visão mais ampla do mundo, coisa assim. Mais ampla no sentido de considerar enxergar mais o campo de batalha e poder enxergar vantagens e outras coisas nela. Isso é lógico, além de aprender conduta, honra e coisa assim. Então basicamente o nobre crescia e vivia em função disso. A ponto de provavelmente um nobre que cresceu e viveu para ser um nobre, na idade adulta, ele seria um guerreiro pra lá de experiente. Talvez mais experiente na guerra do que um soldado profissional de hoje. Porque ele passou, 20 anos da vida dele. Tá bom, ele tá desde os 8 anos até os 21, ele passou só aprendendo a lutar e treinando coisas de guerra. Desde dos 8 aos 21 anos. Então, basicamente, sim, estamos falando de um guerreiro profissional, de uma coisa experiente. Um cara que viveu e devotou sua vida à guerra. Enfim, um cara desses com certeza domina muito bem as artes de luta e de guerra. E aí temos o mercenário, agora que eu já falei do nobre. O mercenário poderia sim ter origem nobre, e poderia derivar todas essas habilidades e técnicas de luta da sua fase nobílica, se ele tivesse origem nobre. Porém, ainda assim, se ele tivesse origem plebeia, ele também, para se tornar um mercenário, um guerreiro de verdade, ele provavelmente ainda passaria a maior parte do tempo também devotando sua vida à guerra. O que acontecia com os mercenários não nobres é que o percentual de dedicação à prática real, lutas de verdade, era maior do que o percentual de dedicação a treinamentos. Então, ao invés de ele ter experiências mais... eu tô praticando como instrutor de treino, eu tô correndo pra lá e pra cá com a armadura pra treinar, aguentar o peso dela, ou aguentar o suor e o calor, se devia muito mais à prática, à prática real da guerra, ao matar ou morrer, do que a isso. De tanto percentual de mercenários de origem civil, assim, de origem não nobre, era muito mais baixo. Principalmente dentro daqueles que começavam a ser mercenários, por exemplo, os arqueiros ingleses, aos que atingiam o auge da carreira como mercenários. De tanto que esses que atingiam o auge, ao longo da Guerra dos 100 Anos, eram tão venerados quanto membros da alta nobreza. Mas por quê? Porque a devoção deles se deveu muito mais à guerra real. Ele esteve muito mais no matar ou morrer do que o outro. Então, este daí domina muito mais a prática ainda. O que daria, na verdade, uma experiência similar à do nobre. Mas ele é que assim... O nobre treina desde 8 anos de idade. Muito provavelmente um mercenário civil não vai treinar desde tão novinho. Mas o tempo dele de treino, de prática real, vai ser tão maior do que um nobre em si, que no final eles vão acabar se equivalendo em experiência e conhecimentos de luta. Em alguns casos, o mercenário poderia até superar o nobre. Uma vez que lembra, ambiente de combate real o tempo todo, quer queira ou quer não, vai torná-lo mais experiente, porque vai estar lidando com pessoas de verdade que realmente querem matar ele, e não com guias de treino e instrutores. Porém, como eu mesmo falei, a tendência do mercenário civil, ele teria que sobreviver ao começo. E muito provavelmente ele começaria de forma muito mais ineficiente, e com pequenos treinos com arco e com espada. Mas para dominar alguma base e saber o que está fazendo, chegar lá um completo despreparado. Porém, esses muito jovens, a taxa de sobrevivência deles não era tão alta assim. Sobrevivência eu falo, continuarem lutando e trabalhando com mercenários. Muitas vezes o que acontecia é que esses mercenários jovens, mercenários novos, assim, eles não duravam muito tempo como mercenários, que quando sobreviviam desistiam dos horrores da guerra, porque percebiam quão horrível era a guerra para eles, sobrando somente os melhores e mais adaptados à situação. E bom, nobres amigos, esse foi um primeiro vídeo sobre como era o treinamento dos guerreiros na Idade Média. Especificamente sobre como era o treinamento dos guerreiros no final da Idade Média. Então se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem você acha que ele pode ser útil. E não é inscrito? Por favor, se inscreva, porque também ajuda muito a gente. Mas falo quando compartilhar porque realmente o YouTube está diminuindo o nosso alcance. E ao mesmo tempo nós sabemos que esse vídeo pode ser útil para alguém. Se você encontrar alguém que acha que vale a pena, por favor faça isso. Tchau, tchau.